Um mito muito comum, que infelizmente muitos ainda acreditam, é de que o autismo é algo que só existe em crianças. Talvez em parte pelas próprias campanhas de conscientização, que sim são importantes e eu não nego isso, mas que infelizmente só mostram crianças, fotos de crianças, desenhinhos de crianças. E isso pode talvez passar uma ideia de que o autismo é algo que some depois de adulto, mas que não é verdade. O autismo é um transtorno com o qual a pessoa convive a vida inteira, mesmo que sequer tenha conhecimento dele, que nunca tenha recebido um diagnóstico. De um tempo para cá vem aumentando e muito o número de pessoas adultas diagnosticadas com autismo, que nunca tinham sido antes, na infância ou na adolescência. Como é o meu próprio caso, que só descobri no ano passado, com 25 anos. A vida inteira eu vivi sem saber, embora eu já tivesse suspeitado antes, mas nunca tinha sido diagnosticado. Mas já tem vídeo aqui no canal contando isso, Mas sabe, hoje o diagnóstico é muito mais fácil do que era antigamente. Justamente porque a conscientização e o entendimento sobre o assunto é maior hoje do que era no passado. Embora a maioria das pessoas na sociedade ainda não entendam muito sobre. E por isso eu resolvi trazer aqui para vocês alguns dos sinais que indicam que uma pessoa possa ser autista. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, trazendo sinais de autismo em adultos. O último vídeo foi falando sobre os sinais em crianças, então agora é a vez dos adultos. Mas antes de começar, eu peço para que já deixem o like aí, porque isso é importantíssimo para a entrega desse vídeo pelo algoritmo do YouTube para outras pessoas, que assim como você, podem achá-lo útil e informativo. Vamos lá que não custa nada, é só um cliquezinho que leva meio segundo, de graça, não cai o dedo. E é por uma boa causa, porque esse assunto é importante. Bom, diferente das crianças, pode ser mais difícil detectar o autismo em adultos, porque geralmente a pessoa precisou se virar a vida inteira, sabe? Foi aprendendo a conviver com aquelas dificuldades e foi aprendendo a disfarçar, mascarar os sinais do autismo. Esconder aquelas características que todo mundo olha e fala que aquela pessoa é estranha, é esquisita. Ou que falam que se trata de uma simples timidez, mas que na verdade sempre foi autismo e a pessoa só não sabia. Isso é conhecido como mascaramento social. Um dos últimos vídeos, inclusive, foi falando sobre isso, Por esse motivo, muitos acabam desenvolvendo depressão e ou ansiedade ao longo da vida. Justamente por essa pressão. Mas eu pretendo falar mais sobre isso em outro vídeo também, Voltando aqui. E vamos logo falar sobre os sinais que podem indicar autismo. Podem, É necessário ter cuidado. E não sair já achando que é autista, Se autodiagnosticando só porque se identificou com algumas características aqui. O ideal é procurar um especialista, mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco também, A quem recorrer nesses casos de suspeita. E vamos lá. Apego a rotinas. O primeiro sinal que indica que talvez você seja autista é o apego a rotinas. Geralmente pessoas autistas amam rotina. E não é só que amam, não, é que às vezes também não funcionam sem elas. Fazer as mesmas coisas todo dia, Andar sempre pelo mesmo caminho. Seguir uma ordem específica para se arrumar, para lavar a louça, ou o que for. Comer sempre as mesmas coisas no café da manhã, no almoço. E coisas nesse sentido, sabe? Autistas também prezam pela organização, deixando as coisas sempre no mesmo lugar, arrumadinhas, de modo que se alguém tira algo do lugar a gente fica bravo. Cadê a água que tava aqui, merda? E qualquer mudança, principalmente se for inesperada, sabe, de repente, pode causar uma irritação muito grande ou até mesmo uma crise. Desvio de olhar. É muito comum a pessoa autista ter dificuldade em olhar nos olhos e principalmente em manter o contato visual por muito tempo. Lembrando que não manter por muito tempo o contato visual e não olhar nos olhos são coisas diferentes, Hipersensibilidade sensorial. A pessoa autista tende a se incomodar muito com sons muito altos, cheiros muito fortes, ou até mesmo toques, como simples toques na pele, abraços, ou não gostar de determinadas texturas de roupas. A etiqueta incomoda. Ou a pessoa pode ter seletividade alimentar, quando a pessoa não come certas coisas, geralmente dando preferência a porcariadas ou coisas com textura crocante. Alguns chegam até a ter crises
e ficarem irritados e não sabem por quê, podendo até ser julgados por isso. Pessoas próximas falam que é frescura e coisas desse tipo, né? É isso porque os 5 sentidos dos autistas são mais aguçados. A gente sente tudo muito mais, o que na maioria das vezes não é bom. Tem uma vantagem ou outra, de vez em quando até tem, né? Escuta uma torneira vazando lá longe, detecta rápido, vai lá, arruma, coisas assim, sabe? Mas na maior parte do tempo é ruim. Hiperfoco. É comum a pessoa autista ter interesses intensos e ter um foco exagerado em um assunto específico, que seja do seu interesse, a ponto de pesquisar tudo e mais um pouco sobre aquilo. Às vezes deixando até de dormir ou de comer para estudar aquele assunto. Eu posso me usar eu mesmo como exemplo, que tenho hiperfoco justamente no próprio autismo, né? Tanto é que tem esse canal falando sobre. E eu tenho um outro canal também de espiritualidade, que é um outro hiperfoco meu, né? Onde eu compartilho meus estudos. Esse canal já passa dos 100 mil inscritos, né? Mas, enfim. Problemas com a linguagem. É muito comum a pessoa autista não entender ironias, duplos sentidos, piadas, sabe? Levar tudo ao pé da letra. E também serem muito diretos ao conversarem. Muitas vezes falando o que pensa na lata, assim, sabe? Sendo bem sinceros, né? Numa sociedade que é extremamente falsa e hipócrita. E isso muitas vezes pode acabar sendo confundido com grosseria, ignorância, ou falta de empatia, como muitos chamam, né? Mas que não é bem assim, não. Preferência por trabalhar sozinho. Autistas normalmente preferem trabalhar sozinhos, seja no trabalho, na faculdade, escola, não apenas pela dificuldade com a interação social, mas também pelo esgotamento que certas pessoas podem nos causar, né? Gente que fala muito alto, gente que quer controlar os outros, quer controlar sempre as coisas, mudando a ordem de tudo ou a rotina, sabe? Acaba estressando a gente. E por fim, dificuldade de expressar as emoções. Certas demonstrações de carinho e afeto, como abraços, beijos, às vezes até simples apertos de mão, são difíceis para pessoas autistas. Por isso a maioria acaba tendo problemas com relacionamentos ou amizades. Porque pode parecer que o autista não liga para ninguém, mas não é isso. Isso não significa que a gente não goste de ninguém, ou que não saiba demonstrar carinho, afeto, né? Nunca abraça. Mas a gente só sente que não tem necessidade de fazer isso o tempo todo, sabe? De forma obrigatória. Até quem não é autista concorda, né, que muito grude e enjoa. Então imagina pra gente que tem essa questão sensorial ainda. É complicadíssimo. E, bom, esses são os sinais, né, que indicam que uma pessoa pode ser autista. Pode, não que necessariamente vai ser, né? Porque se identificou com uma das coisas aqui, ou mesmo com tudo isso. Por isso é bom procurar um especialista, né? Porque pode ser um outro transtorno, ou pode não ser nada, simplesmente a personalidade da pessoa. Geralmente, o mais indicado é procurar um neuropsicólogo, né? Que vai fazer uma avaliação, aplicar toda uma bateria de testes, fazer questionamentos, perguntas sobre a infância, né? Já que o autismo é algo com o qual já se nasce. Então, muitas vezes ele já estava lá, e a pessoa só não sabia o nome desses comportamentos diferentes. Enfim, ou o neurologista, né? Mas o mais recomendado é o neuropsicólogo, mesmo que no final das contas vai acabar encaminhando para o neurologista de qualquer jeito, ou para o psiquiatra, né? Já que pela lei o psicólogo não pode dar o laudo final, oficial, né? Isso cabe a um médico, né? Então ele encaminha. Mas tem gente que já prefere ir direto para o neurologista mesmo, ou para o psiquiatra. Aí vai de cada um, né? Até porque a pessoa tem que ver o que tem disponível na cidade que ela mora também. Cada caso é um caso, mas os especialistas são esses. Em caso de suspeita, é bom procurar um desses profissionais para avaliar e se chegar numa conclusão. O diagnóstico é ótimo, não apenas para autoconhecimento, né, para a pessoa se entender, saber o motivo de sempre ter sido diferente, né, se sentindo para baixo por não conseguir acompanhar o ritmo dos outros, não conseguir manter relacionamentos, nunca parar num emprego, né? Para a pessoa entender tudo isso e recuperar um pouco da autoestima, né? Mas também porque o diagnóstico pode indicar um melhor tratamento, para a pessoa melhorar a questão social e lidar melhor, né, com interações e com as situações que podem acabar gerando alguma crise. Sabe, o tratamento melhora e muito a qualidade de vida da pessoa.
Vale ressaltar aqui que autismo não é doença, tá? Infelizmente eu tenho que repetir isso em quase todo vídeo, porque muita gente ainda acha que é. Fazer o quê, né? Ele é um transtorno neurológico, não é nem psicológico, que afeta principalmente a interação social. E que é um espectro, né? Ou seja, existe uma variedade enorme de características e modo de ser das pessoas autistas. Cada autista é único de um jeito, nenhum é igual ao outro. Geralmente as pessoas acham que autistas ou são super gênios ou que têm deficiência intelectual. Mas não, você vai achar autista de todo tipo. Todo. Autismo é uma característica apenas. E por não se tratar de uma doença, não tem cura. Você não vai curar o que não é doença, né? Só tratamento. Então, quanto antes isso for identificado, melhor. Tem muita gente aí que está descobrindo com 40, 50, 60 anos, antes tarde do que nunca, né? Mas você pode ver que a pessoa já teve que viver a vida de um modo muito mais difícil do que as outras pessoas. Descobrindo também, a pessoa pode fazer adaptações para ter uma vida mais confortável. Enfim, só tem vantagem. Muita gente tem medo de descobrir que é autista por puro desconhecimento ou até mesmo preconceito. Mas ele não é esse bicho de 7 cabeças, não. Até porque a maioria vive a vida inteira, trabalha, estuda, casa, tem filhos e só depois descobre. A não ser nos casos mais complicados, né? De nível 3, ou grau severo, como alguns costumam chamar, mas aí geralmente já é identificado na infância. Essas pessoas também não conseguem ter autonomia, viver de forma independente, né? Então, sempre tem o suporte ali. Bom, eu peço novamente para que deixem o like aí e comentem alguma coisa para que esse vídeo engaje, mas chegue em mais pessoas, né, que podem ser ajudadas e orientadas por ele. Esse assunto é importante. Até o próximo vídeo.